Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 21 de Atos. Diz o texto sagrado: Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós no dia seguinte, a Rhodes e dali a Patara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Agabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manisson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles.
Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. E o que o havia feito? Na multidão os gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: É-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Então está diante de nós, né? Aí capítulo 22 vai mostrar para nós o discurso de Paulo com aquela multidão enfurecida, violenta, na cidade de Jerusalém que veio contra ele. Mas aqui no capítulo 21, o capítulo mostra para nós que a viagem missionária de Paulo havia sido um sucesso, que ele havia fundado várias igrejas e que aonde ele chegava o amor dos crentes daquele lugar era grande para com o seu pastor. Vemos aí que naquele tempo os profetas anunciavam aquilo que ia suceder. O profeta Agabo anunciou, né, o que Paulo ia viver em Jerusalém. Revelou que Paulo ia viver em Jerusalém, que ele seria manietado, né? Ele seria acorrentado. E isso aconteceu aqui, né? No texto que nós lemos, né? Acabamos de ler que Paulo foi, o comandante chegou e ele foi, versículo 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Com 2 cadeias significa que as mãos haviam sido acorrentadas e os pés, como o profeta Agabo falou, né? Lá em Jerusalém, ele é acusado de aconselhar o povo que se desviasse da lei de Moisés. Mas tudo isso era mentira, né? Ele foi acusado de ter profanado o templo, né? E a pena para o crime de profanação do templo era a pessoa deveria ser apedrejada até morrer, né? Então, o que fica para mim do capítulo 21 é que as pessoas, elas esquecem com facilidade aquilo que elas recebem, as bênçãos que elas recebem. E a grande arma aqui, que fica evidente no capítulo 21,
a ação demoníaca, né? O império das trevas agindo na multidão, né? E a arma usada contra a vida de Paulo foi a maledicência, né? Satanás e o império das trevas usa todas as fichas para denegrir a imagem da pessoa que faz a vontade de Deus, né? Então, nesse capítulo 21, o pecado aqui que é exposto é a malignidade do coração humano. A malignidade do coração humano quando está sob a influência do império das trevas. O ser humano ele fica algoz, né? Ele muda o humor, tá? Do amor para o ódio com muita facilidade. Ele muda do amor, da benfeitoria para a maledicência, para a malignidade, muito rápido, né? E é papel do império das trevas, papel de Satanás, lançar mentiras sobre aqueles que estão fazendo a obra de Deus, lançar malignidade, lançar maledicência, o espírito de dissensão, de fofoca, né? Isso é muito comum, por quê? Porque Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não age de outra forma. Ele é especialista em matar, roubar e destruir, né? E o alvo principal é aqueles que estão em posição de liderança, aqueles que estão liderando, têm a sua vida no foco de Satanás, né? O alvo para ele atingir é as pessoas que estão em liderança, que estão fazendo a obra de Deus, que decidiram, né? Então, não devemos ouvir tudo o que nos é dito a respeito de quem está na liderança, porque boa parte do que é falado são mentiras de Satanás, são malignidade do coração humano, são artimanhas, ciladas, dardos inflamados de Satanás contra quem está numa posição de liderança. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós julgamos, né? Com o nosso juízo de valor próprio. O juízo de valor próprio, por vários momentos, ele é contaminado pela influência satânica. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 13, que nós devemos levar cativo a obediência de Cristo, todo pensamento. Levar cativo a obediência de Cristo. Só assim nós conseguiremos não cometer o pecado da maledicência, da malignidade, não sermos influenciados pelas armas satânicas, as armas do império das trevas. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, no dia de hoje, buscar, ó Pai, a Tua face, orar a Ti, ó Deus. Quero colocar diante do Senhor, ó Pai, aquilo que a Tua palavra nos revela no dia de hoje, esta palavra de Atos 21, quando ela nos mostra uma multidão que se levanta, assim como a multidão se levantou contra Jesus, o Filho de Deus, o grande eu sou. Aqui também nós vemos a multidão se levantando contra o apóstolo Paulo, teu servo, teu ungido, aquele que tinha trazido ao povo a mensagem de libertação, de cura, de salvação. E essa multidão, como disse o texto, se levanta com violência e se arremete contra a vida do apóstolo Paulo, Pai. E quantas vezes, ó Deus de poder, quantas vezes, ó Deus, na nossa vida, no nosso dia, o império das trevas arquiteta armas ciladas, planeja contra a vida daqueles que estão em liderança no meio do teu povo, Pai. E eu mesma, meu Senhor, quantas vezes já fui vítima, Senhor Deus, de tal violência, Pai.
Quantas vezes, ó Deus, na minha caminhada até hoje, eu já fui vítima, Pai, da violência, da maledicência, da fofoca, da mentira. Pai de poder, Pai de poder. Quantas vezes Satanás já intentou contra a minha vida, meu Senhor, falando mentiras a meu respeito, Pai. Levantando-se, ó Deus, com todo tipo de fofoca e de maledicência, Pai, contra a minha integridade, Pai, contra o meu caráter, Deus. Pai de amor e entregar ao Senhor, ó Pai. E todas as vezes, Pai, eu tenho que entregar ao Senhor toda mentira, toda maledicência, toda fofoca, toda malignidade do coração do outro, Pai. Entregar ao Senhor para seguir em frente, Deus. Pai querido, Pai de amor, eu rogo a Ti nessa manhã, pela Tua misericórdia, eu rogo a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha fortalecer o meu coração. Venha fortalecer, ó Deus, a minha mente, que a minha mente seja levada agora, Pai. Eu decreto que a minha mente é levada agora, cativa à obediência do Senhor Jesus. E que a minha resposta, Senhor Deus, para todo mal arquitetado contra a minha vida, Pai, será sempre, Pai, o amor do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Deus, e me ajuda. E me ajuda, Senhor Deus, a me manter fiel ao Senhor, leal ao Senhor, leal aos princípios da Tua palavra, não importam o que digam, não importa, Senhor Deus, a maledicência, nem a fofoca, nem a malignidade do coração do outro. Mas o que importa, Pai, é obedecer ao Senhor, ó Pai, ó Deus vivo e verdadeiro, aquele que tem o poder de lançar a minha alma no inferno ou no céu. É a Ti, Pai, que eu devo obediência, é a Ti, Senhor. Então eu oro ao Senhor no dia de hoje, pedindo esta graça, pedindo consolo, refrigério do alto céus, para, Senhor Deus, passar por tempo de tribulação. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude. Pai, hoje nós teremos um levantamento de recurso, Pai. Eu quero Te pedir, ó Deus, mesmo com o tempo feio, desse jeito, com chuvas, ventos, mas que o Senhor, com Teu Santo Espírito, envie os clientes, ó Pai, para fazer as compras, para que a gente possa levantar os recursos, ó Pai querido, em prol do projeto, Deus. Eu Te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Eu quero também Te pedir perdão, Pai. Perdão, Deus, por entristecer, perdão por sofrer, perdão, Deus, porque mesmo conhecendo, Pai, as artimanhas das trevas, Pai, entristece o nosso coração, porque às vezes vemos pessoas, Deus, que são instrumentos do inimigo, Pai, se levantando contra nós. E, ó Deus querido, isso dói, machuca, mas eu Te peço perdão, Pai, porque não temos o direito de nos machucar, não temos o direito, Pai, de nos sentir feridos, apenas o direito de perdoar. Então, Paizinho querido, me perdoa, Pai, por me sentir ofendida, me perdoa, Pai, por não de pronto já não perdoar, Deus, me perdoa, Pai, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos no dia de hoje, eu oro pelos enfermos, eu oro pela Dona Isabel naquele hospital, eu oro pela vida do pastor Marcos, eu oro, ó Deus querido, pela vida da Carla Fabiana, minha sobrinha, na luta dela contra o câncer. Eu oro a Ti, ó Deus, pela família da Deise, agradecendo a recuperação. Eu oro a Deus, Deus de poder e de graça, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do meu esposo, Pai. Eu quero colocar a vida do Ingo diante do Teu altar no dia de hoje, Pai.
Quero pedir ao Senhor, ó Deus, que a luta dele contra a enfermidade, Pai, que ele tenha vitória, Deus. Eu oro pelo seu coração, Deus. Eu oro pela sua mente, Pai. Deus de poder, conduz o teu filho ao perdão, Senhor. Conduz o teu filho, Pai, ao perdão. Ajuda o teu filho, Pai, a perdoar aquilo que ele sente, ó Deus. Toda ofensa contra a vida dele, Pai. Ajuda ele a perdoar. Deus de poder e de graça, te revela para ele, Espírito Santo, te revela para ele, porque tua palavra, Deus, é tão clara, tão clara. Tua palavra diz para nós, ó Deus, que se não formos capazes de perdoar aquele que nos ofenderam, não somos dignos de receber o perdão do Pai. Então, Deus querido, nos ajuda o Ingo, ajuda teu filho, Pai, a aplicar o princípio da palavra do Senhor ao seu coração, Pai, sem reservas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebranta o seu coração e leve-o ao perdão, Pai, ao perdão pleno. Pai, em nome de Jesus, ó Deus de poder, eu oro pelos meus filhos no dia de hoje. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha filha Alessandra, Pai. Eu oro por ela, Deus, por todas as portas, ó Pai, que estão abertas, Deus, e que ela tem tido dificuldade de fechar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por ela, para que ela vá ao altar do Senhor e perdoe, Pai. Que ela cumpra a lei do perdão na vida dela, Pai. Que ela perdoe, Senhor Deus, todas as vezes, ó Deus, que ela se sentiu ofendida, machucada, ferida, que ela possa perdoar, ó Pai, porque é isto que a Tua palavra ensina, Deus, que nós devemos perdoar. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do Daniel Pereira, Pai, na mesma medida, de igual modo, que o Teu filho possa aprender, ó Deus, o valor do perdão, que ele aprenda a perdoar, Pai. No dia de hoje, Deus, que o Senhor possa visitar o coração do Vitor Hugo, o coração do Arthur, o coraçãozinho do Isaac. Pai, nós te pedimos pelo Isaac a cura completa. Pai, nós pedimos a Deus que todo espírito de enfermidade que tenha assolado a casa da minha filha Alessandra, nós te pedimos a Deus que ele seja ordenado. Nós ordenamos que o espírito de enfermidade que assola a casa da minha filha, Pai, que seja expulso para o lugar onde Cristo determinar. Nós ordenamos que saia, a ordem para sair para o lugar onde Cristo determinar, sem direito a retorno. Nós te proibimos de retornar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, promove ali, ó Deus, na casa da minha filha Alessandra, Pai, a presença do Senhor, a unidade do Teu Espírito Santo. Promove ali, ó Deus de poder, a provisão do alto céus, a proteção do alto céus, Pai, para a casa dela. Acampa Teus anjos guerreiros e ministradores. Ajuda Tua filha, Teu filho, Deus, no ministério de liderar os levitas da Tua casa, Pai. Deus, obrigada, Deus, porque o Senhor tem levantado eles, Pai. Obrigada, Deus, porque nós temos percebido, Pai querido, a liderança deles tem sido abençoada, Percebemos, ó Deus querido, uma liderança abençoada por meio dos louvores que têm sido cantados na Tua igreja, Pai. Louvores fundamentados na Tua palavra. E isso é fruto do trabalho deles na liderança dos levitas, Pai. Então os fortaleça, Deus, os instrua-os, dirige-os. Dá para eles, ó Deus, a unção na medida certa, para que eles possam, Senhor Deus, continuar esse trabalho, Pai, de conduzir a igreja. Deus, conduzir a igreja em adoração, mas uma adoração fundamentada na Tua palavra, Pai. Eu louvo a Ti pela vida dele, pelo ministério dos dois, Pai. Em nome de Jesus, abençoa Teus filhos, Pai. Deus, eu oro a Ti, Pai, pela vida da Liliane, Deus, a vida do Enéas.
Eu oro a Ti por eles, Pai. Eu oro pelo coração do Enéas, Pai. Que eles possam, Deus, aprender o valor de oferecer o perdão, o valor de perdoar, o valor, ó Pai querido, de entregar na cruz de Jesus onde o mal para. Pai querido, ajuda a Liliane e o Enéas, Pai, a levarem na cruz do Senhor Jesus onde o mal para, toda ofensa que eles já receberam ao longo do tempo, Senhor. Que eles possam perdoar, ó Deus, perdoar, Pai. Deus, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do Pedro. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do Tiago, a vida da Isadora. Pai, eu coloco a vida da Isadora diante do Senhor, Deus. Ô Paizinho querido, vai repreendendo todas as enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus. Traz provisão, Pai. Traz provisão para a vida do Enéas, a vida da Liliane, Pai. Abençoa a vida deles, Pai, com a provisão do Senhor, com a orientação do Senhor, com a sabedoria do alto e céus, porque a sabedoria humana, ela é carnal e demoníaca, mas a divina, Pai, ela nos ajuda e nos abençoa, Pai. Deus, eu oro a Ti pelo ministério, adorar-Te, Deus, o ministério do Enéas, da Liliane, Pai. Que eles recebam do Senhor uma porção dobrada de unção na lida com as crianças, Pai. Pai de amor, Pai de amor. Solidifica, fortalece o ministério deles, Pai. Ó Deus de poder e de graça, enche o coração deles, Pai, de amor, de alegria, de paz. Deus de poder, toma a vida deles nas Tuas mãos, Pai. Deus, eu oro a Ti pela vida do Danielzinho, Pai, a vida da Janine, a vida da Alice, Pai, a vida do Davi. Deus, eu Te louvo pela vidinha do Davi. Deus, eu Te louvo pelo abraço acolhedor do Davi, Pai. Obrigada pelo Davi, Deus. Eu Te louvo por ele, Pai. Eu louvo porque o Senhor usou ele ontem, Deus, para me dar um abraço. Muito obrigada, meu Senhor. Muito obrigada, meu Senhor. Muito obrigada pela vidinha do Davi, Pai. Obrigada pela vida da Alice, Deus. Pai, eu Te peço que o Senhor cure por completo o ouvido da Alice, Pai. Que toda perda de audição, Pai, seja recuperada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, ó Deus, pela mente do Danielzinho, da Janine. Pai, que o Senhor possa falar do alto dos céus com eles, ó Pai. Que eles não ouçam outras vozes, ó Pai, que eles apenas ouçam a voz do Senhor para tudo aquilo que eles forem fazer, para todas as decisões que eles forem tomar. Pai, que eles ouçam a voz do Senhor, que a mente deles seja levada cativa à obediência do Senhor, ó Pai. Pai, ensina Teus filhos, Pai, o valor do perdão, Deus. Ensina Teus filhos, Pai, o valor do perdão. Pai de poder, ensina Tuas leis espirituais para os meus filhos, Pai. Que os meus filhos possam aprender, ó Deus, a lei espiritual, as Tuas leis, os Teus princípios, Pai. Que eles possam aprender, ó Deus, a autoridade espiritual, Deus. Que eles possam aprender a guerrear no mundo espiritual, Pai. Batalhar as guerras do Senhor e não as guerras pessoais. Ensina meus filhos a guerrearem a guerra do Senhor e não as pessoais, Pai. Eu oro por ele, Deus, que eles aprendam os princípios espirituais para viverem, Senhor Deus, a vida abundante que o Senhor tem para nós nessa terra, Pai. Pai, nos torna invisíveis como família, nos unifica, Pai. Paizinho querido, toda arma forjada de Satanás contra a minha família, a família do meu esposo, Deus, que seja quebrada, que seja destruída, Pai, todo o poder das trevas, todo levante do império das trevas contra a minha vida, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, Pai, para trazer dissensão e divisão.
Nós repreendemos em nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus toda artimanha, toda arma forjada de dissensão, de maledicência, de fofoca, de mentira, todo espírito de divisão. Nós ordenamos que saia, a ordem para sair. Saia para o lugar onde Cristo determinar, sem direito a retorno. E nós decretamos no mundo espiritual a unidade da nossa família. Nós decretamos a comunhão da ágape, a comunhão do amor do Senhor em meio à nossa família, Pai. Converte os nossos corações uns aos outros, Pai. Que possamos como família, Pai, andar unidos, ó Deus, no mesmo propósito, o propósito de sermos ganhadores de alma, o propósito de fazer a Tua obra, Pai, o propósito de cumprir a missão que o Senhor nos deu como família, Pai, como família, Deus. Promove, Pai, reconciliação. Nos reconcilia, Pai, ao propósito do Senhor para nós. Nos reconcilia, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do meu pai. Eu Te agradeço por ele. Abençoa a vida do meu pai, Deus. Dá alegria do Senhor para ele. Alegria do Senhor no dia de hoje. Dá alegria do Senhor para ele, Pai. Nós entregamos, Deus, o dia de hoje para o Senhor. Nos abençoa no dia de hoje e nos ensina, Deus, a valorizar tudo que o Senhor tem nos dado. Esta é minha oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.